inscreva-se. Olá a todos e bem-vindos a um novo vídeo em que vamos conhecer vários tipos de dinossauros. Além disso, essas figuras são daquelas que podemos montar e desmontar. Eu adoro isso, porque depois podemos fazer combinações com todas as peças e criar dinossauros mutantes. Então vai ser super divertido. Além disso, no vídeo de hoje também vamos usar o grande livro dos dinossauros incríveis. Vocês já sabem que eu adoro usá-lo, porque dentro dele temos um monte de informações interessantes sobre todos eles. Por exemplo, aqui temos o grande Elasmosaurus, um réptil marinho. O livro nos diz que podia chegar a cerca de 14 metros de comprimento e pesar até 2 toneladas. Então agora sim, vamos começar a conhecer o primeiro dos dinossauros. Aqui temos um grande carnívoro. Trata-se de um pequeno Velociraptor. Os Velociraptors podiam chegar a cerca de 2 metros de. Além disso, seu corpo era muito fino e magro, o que lhes permitia correr em alta velocidade. Algo curioso sobre seu físico é que eles tinham uma cauda muito longa e fina que usavam para poder mudar de direção. Como vocês podem ver, as patas deles são articuladas e também podemos abrir e fechar a mandíbula. Eles caçavam em grupo, então, mesmo não sendo de grande porte, podiam capturar presas grandes. Outro dado curioso, o interessante é que ele tinha uma das unhas em forma de garra e também usava as patas dianteiras para conseguir agarrar a carne. Então, já conhecemos o primeiro deles, o Velociraptor. O que acham? E se a gente ver um réptil voador? O que eu mais gosto é que ele vem na cor branca, o que o torna muito chamativo. Além disso, ele pode bater as asas de cima para baixo. Como eu já comentei, essas figuras podem ser montadas e desmontadas, então isso permite que as asas fiquem em diferentes posições. Como vocês podem ver, ele se caracteriza por ter um bico longo e fino na parte de dentro. Ele tinha um monte de dentes afiados. Como vocês podem ver, também se caracteriza por ter um pequeno chifre na parte superior da cabeça. Esse réptil voador era um gigante entre os gigantes. Tinha uma envergadura de asas impressionante, o que lhe permitia voar em alta velocidade e alcançar grandes altitudes. No livro, temos informações sobre vários répteis voadores. Nós vamos ver este aqui, que também tinha um bico longo e um monte de dentes afiados. Nos diz que se alimentava principalmente de peixe, portanto, sempre sobrevoava as áreas de rios, mares e oceanos em busca de alimento. Na parte superior aparece o nome científico, bastante difícil de pronunciar. Nos especifica que habitou o planeta Terra no período Cretáceo e tinha uma envergadura longa de cerca de 4 metros de comprimento. Impressionante! E continuamos conhecendo novos exemplares. O que vocês acham de pegarmos um dos grandes carnívoros é o grande Carnotauro, caracterizado pelos 2 chifres que possuía em sua cabeça. Além disso, seu crânio era super grande. Era tão grande que tinha as laterais achatadas para poder aliviar o peso da sua cabeça. Outro detalhe curioso sobre o Carnotauro é que mesmo quando fechava a mandíbula, sempre deixava os dentes da mandíbula superior à mostra. Além disso, era bípede, andava com as patas traseiras e possuía uma cauda longa e pesada que usava para fazer contrapeso com a cabeça. As patas dianteiras eram usadas para ajudar na alimentação, principalmente para segurar a carne e levá-la à boca. Chás, chás. O próximo dinossauro que vamos mostrar, um dos de pescoço longo, é o grande Brachiosauro. O Brachiosauro tinha um pescoço gigantesco, tão longo que era capaz de comer as folhas do topo das árvores. Suas 4 patas eram muito robustas, pois precisavam suportar o peso desse grande corpo. Ele também tinha uma longa cauda, embora não tão fina quanto a do Diplodoco. Além disso, outro dado curioso é que o cérebro dele era muito parecido ao tamanho de uma noz. Então, imaginem um dinossauro gigantesco com um cérebro tão pequenininho assim. No entanto, segundo os pesquisadores, seu coração era muito grande e forte, pois precisava ser capaz de bombear o sangue através desse longo pescoço até chegar à sua cabeça. Mais um por aqui.
Continuamos com um com crista, chamado Brachiosauro. Sua crista de espinhos podia alcançar mais de 2 metros de comprimento nos exemplares adultos. Além disso, seu corpo nos lembra muito o corpo ou a anatomia de um grande lagarto. No entanto, o Dimetrodon era de um tamanho gigantesco. Como vocês podem ver, ele tinha uma mandíbula bastante potente. Não era muito grande, mas tinha dentes fortíssimos. Sua mordida era letal. Ele possuía 4 patas, que usava tanto para andar pela superfície terrestre quanto para se submergir na água em busca de alimento. Quando ele se submergia na água, deixava à mostra sua grande crista de espinhos. Portanto, assim como o espinossauro, também era chamado de dinossauro com vela. Eu gosto muito dos detalhes nas cores, ficou super legal. Embora seja uma figura de plástico rígido, a parte dos seus espinhos é como se fosse de silicone, por isso podemos vê-lo mexendo de um lado para o outro. Outro grande carnívoro. Continuamos com um dinossauro herbívoro, que é um dos meus favoritos. É o famoso Parasaurolophus. Esse dinossauro herbívoro tinha várias particularidades. A primeira coisa que chama essa atenção é o grande chifre que ele tinha na parte de trás da cabeça. Esse chifre era capaz de emitir sons. Segundo os especialistas, eram sons muito parecidos com os de um trombone de dinossauro. Ele usava isso para se comunicar com o resto do bando. Como vocês podem ver, ele também tinha 4 patas, embora as traseiras fossem maiores e mais robustas do que as dianteiras. Ele tinha uma boca não muito grande, já que se alimentava apenas de plantas, folhas, grama e frutas. Podemos inclinar a cabeça dele da direita para a esquerda? Mais um por aqui. O que vocês acham? Se tirarmos esse dinossauro tão grande, é o maior exemplar, ele veio dentro da caixa. Além disso, ele tem alguns movimentos especiais. Por exemplo, pode fazer uma rotação de 350 graus e também pode mover a cabeça de cima para baixo. Esse dinossauro, como podem ver, tinha um crânio em forma de coroa. Ele é da família do Tricerátopo, mas não é um tricerátopo, amigos, porque os tricerátopos tinham 3 chifres. No entanto, aqui vemos que ele tinha um grande chifre na parte superior do nariz. Além disso, nas laterais da sua coroa, podemos ver grandes espinhos ou pontas que ele usava para se defender dos predadores. Esse dinossauro herbívoro recebe o nome de Estiracossauro. Eu gosto muito dos detalhes, porque eles vêm em cor prateada, completamente salpicados nas laterais e na parte de cima da cauda dele. Ele pode mover as patas. Podemos deixá-lo, por exemplo, deitado, de lado, ou até mesmo fingir que ele está subindo em uma árvore procurando alimento. Além disso, outro fato curioso sobre esse tipo de herbívoro é que ele tinha um bico forte para poder cavar na terra em busca de alimento. Acima de tudo, ele adorava comer raízes do solo. Então, vamos deixar esse dinossauro gigante por aqui e continuar com outro. Vemos que ele também tem uma grande crista de espinhos. É o famoso espinossauro, também era gigantesco. Os machos adultos podiam chegar a cerca de 17 metros de comprimento, desde a ponta do focinho até o final da cauda. Ao contrário do Dimetrodonte, o espinossauro era bípede, normalmente andava sobre as patas traseiras. Ele também adorava comer animais marinhos, especialmente alguns de grande porte, por isso mergulhava frequentemente na água em busca de alimento. Sua mandíbula era realmente desenvolvida, muito longa e larga. Lembra bastante a mandíbula dos crocodilos atuais. Ainda temos muitos dinossauros para conhecer e agora vamos apresentar um exemplar fascinante. O grande anquilossauro, também chamado de dinossauro blindado ou tatu do Cretáceo. Ele se caracterizava porque toda a parte superior do seu corpo era muito grossa, quase inquebrável, e estava repleta de grandes espinhos ou pontas. Também tinha um grande rabo defensivo, como vocês podem ver, possuía uma bola endurecida na ponta que balançava de um lado para o outro para se defender dos predadores.
Também possuía grandes espinhos nas laterais da cabeça. Impossível penetrar essa pele. Como vocês podem ver, também era quadrúpede. Tinha muita força nas patas traseiras para, assim, dar sua caudada defensiva. Mais um por aqui e agora sim vamos tirar. Um dos maiores predadores que já existiu no planeta Terra é o grande Tiranossauro Rex. As cores dessa figura são extraordinárias. Amarelo, preto e detalhes que me lembram muito os de um tigre. Como vocês podem ver, podemos apreciar que sua grande mandíbula era equipada com um total de 60 dentes afiados. O T-Rex podia alcançar cerca de 14 metros de comprimento. E sua cauda era especialmente grande e pesada, já que sua cabeça era tão grande que precisava servir de contrapeso para não perder o equilíbrio. Vamos deixá-lo por aqui. E olhem, temos aqui um grande tricerátopo. Antes falamos sobre o estiracossauro e, como podem ver, eles se parecem muito. No entanto, o tricerátopo, como eu comentei, possuía 3 grandes chifres. Os chifres superiores podiam alcançar mais de 1 metro de comprimento. E agora sim, falta conhecermos o último dinossauro. E esse dinossauro não é um dinossauro real. Trata-se do grande Indominus Rex, um dinossauro criado na ficção científica, ou seja, ele não existia na realidade. Ele aparece nos filmes de Jurassic World e, como vocês sabem, foi criado através da combinação de DNA de outros dinossauros letais. Como vocês sabem, ele era muito feroz e possuía uma mandíbula enorme. Sua pele se caracterizava por ter uma cor clara. E agora sim, amigos, terminamos o vídeo de hoje. Aqui temos todos os dinossauros que conhecemos e vamos fazer uma combinação. Como eu comentei com vocês, podemos trocar as peças. O que acham? Se colocarmos no corpo de um espinossauro a cabeça de um carnotauro, vai ficar incrível. Além disso, como eles também têm cores diferentes, a combinação vai ficar ótima. Simplesmente tiramos as cabeças e agora colocamos no nosso dinossauro mutante, um carnotauro com uma grande crista de espinhos. E agora sim, amigas, se vocês gostaram do vídeo de hoje, podem me ajudar dando um super like, um joinha. E convido vocês a se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo. Nos vemos no próximo vídeo com mais dinossauros impressionantes. Tchau!